Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. Amigos da TV Batatais, do programa Bate-Papo com Claré, estamos começando mais um programa nesta segunda-feira, dia 5 de julho. Vamos bater um papo hoje aqui com o nosso convidado especial, que é o irmão Francisco Alves Ferreira, conhecido também como Capitão Ferreira, que serviu muito tempo na Polícia Militar, né? Foi vice-prefeito municipal, depois seguiu a carreira aí, né, de religioso e hoje é diácono. E atende também a várias ações comunitárias em toda a cidade de Batatais. Primeiramente, bom dia, irmão, pela sua presença. Bom dia, Claré, bom dia a todos os telespectadores. Bem, vamos começar falando um pouquinho, né, do seu trabalho, né? Desde policial, começou lá em natural de Santo Antônio da Alegria, juntamente conheci muito o irmão dele também, já falecido, que também era policial. E veio de Santo Antônio da Alegria, foi comandar aqui a 2ª Companhia da Polícia Militar de Batatais, até chegar aí ao cargo de vice-prefeito municipal, e daí por diante todo mundo já conhece o trabalho do irmão. Foi difícil essa caminhada, irmão? Claro, menina, não foi nada fácil, né? Nós saímos de Santo Antônio da Alegria, ainda com 17 anos de idade, para enfrentar a capital, São Paulo, a grande metrópole, onde eu tinha ido apenas uma vez, né? Ainda brinco, fui para assistir a final do Corinthians e Ponte Preta. Naquela final. Naquela final eu estava. Então veja bem, que a gente enfrentar todas as dificuldades que a metrópole oferece, principalmente para quem está acostumado com a vida pacata do interior, né? Eu fui, na época, nós tínhamos já 2 irmãos que estavam na capital, já tinha uma irmã que estava em Osasco. Isso facilitou um pouco as coisas, né? Mas ali nós batalhamos, trabalhamos em vários lugares, trabalhei em supermercado, em padaria, confeitaria, fábrica de doces e vários outros empregos ali, até depois ingressar na Polícia Militar, lá em São Paulo, onde eu fui direcionado para o Corpo de Bombeiros. Então a minha escola de soldados foi feita no Corpo de Bombeiros e depois eu trabalhei ali na Avenida Braz Leme durante acho que 2 anos quase, até ingressar na Academia do Barro Branco. E aí então fazer os 4 anos da Academia do Barro Branco. Fiz meu estágio na cidade de Franca, e aí o meu irmão já, ele não faleceu, eu tenho um irmão que faleceu, aliás 2, né, que não eram policiais, o mais velho é José e depois o terceiro, João, que morava em Campinas, né. E aí em Franca, mas eu só fiquei no estágio 6 meses, e depois rumei para Santos. E aí é claro que Santos, São Vicente, Guarujá, tudo forma um complexo de grandes cidades, Praia Grande. E ali então foi onde que eu fiquei muito tempo trabalhando no policiamento. E ali que eu aprendi praticamente, né, a ser policial no dia a dia, a trabalhar nas ruas, né. Eu digo que eu sempre gostei de fazer policiamento. Eu não gostava de jeito nenhum de trânsito, não gosto até hoje, né. Tanto a parte de legislação de trânsito é tudo muito complicado, e também o trabalhar no trânsito, porque o policial, como um homem da lei, ele tem que fazer cumprir a lei. E é muito triste, porque às vezes por causa de uma coisinha aparentemente besta, né, de repente você deixa uma família a pé,
na beira da estrada ou mesmo dentro da cidade por causa de um pneu careca, por causa de uma seta, por causa de um documento que esqueceu ou que venceu, ou coisa do gênero, que a gente sabe são infrações de trânsito, mas não é nada muito tão grave assim. Mas que se o policial não faz, ele policial pode ser acusado de prevaricação. Agora está famosa essa palavra, pode ser acusado de prevaricação. E se de repente ele faz, ele é um malvado, por isso que eu não gosto de trânsito, né? Então eu sempre gostei de policiamento. Bem, aí depois veio para Batatais, veio comandar a companhia da Polícia Militar de Batatais, né? E até que foi convidado para entrar na política, né? Quer dizer, polícia e política, né? Nada a ver uma coisa com a outra, mas ambas parecidas, né? Na nomenclatura. Na nomenclatura somente e graças a Deus, só na nomenclatura. Vejam bem, quando eu vim de Santos para o interior, porque eu já era casado, já tinha 2 filhas pequenas que nasceram em Santos, mas a família da minha esposa é toda de Altinópolis, Tabugi, a minha família toda daqui, naquela época, hoje esparramou todo mundo, mas morava em Franca, Santo Antônio da Alegria. Então eu tinha esse desejo de voltar e eu voltei para a sede do batalhão em Franca, onde eu fiquei durante 6 anos. Graças a Deus tive o prazer de trabalhar com a escola de formação e ali formamos muitos policiais militares masculinos e femininos, a exemplo do que eu já tinha feito em Santos, onde eu coordenei a escola de formação de soldados, cheguei a formar 2.000 soldados masculinos e femininos na cidade de Santos. Depois vim para Franca, formamos mais centenas de policiais militares e depois fui para Jardinópolis dar aulas. E dei aula para muitos anos em Jardinópolis, então muitos policiais da região me conhecem justamente porque, não que tenham trabalhado comigo, mas porque fui professor de direito penal, direito administrativo, de todos eles. E depois, então, com a promoção, viemos para Batatais. Eu confesso que não conhecia Batatais, a não ser de passar pela rodovia ali, a Avenida Ana Luísa. Morava tão longe, né? Mas nunca tinha entrado assim, de conhecer, de visitar, de pessoas, não conhecia nada. Mas aí vim, né? E aí vim com a promessa de voltar em 6 meses, porque não tinha vaga, ia aparecer uma vaga em Franca, e o coronel Domingos, na época, me prometeu, não, você volta, e o Comanete também que estava no comando, você vai voltar, você só vai lá para você ficar no mesmo batalhão. E eu vim, mas eu não gostava da história de viajar de manhã e voltar de tarde, eu estando aqui, a família lá, a esposa dava aula, com crianças pequenas, e eu decidi então vir de Malicuia, e foi onde então nós viemos aqui para morar em Batatais e ser cidadão batataense e depois também reconhecido pelo Legislativo Municipal, nesse sentido, fazer um trabalho na Polícia Militar que eu me orgulho muito, né? Trouxemos o PROERD, nós trabalhamos junto com os policiais militares ali num primeiro momento de muita inquietação interna, vocês devem lembrar de tudo que acontecia na época que eu fui chamado a tomar posse aqui em Batatais, eram muitas questões para serem resolvidas, mas com a graça de Deus nós fomos aos poucos resolvendo aqui, resolvendo acolá, resgatando a autoestima dos policiais militares. Eu sempre falei para todos que deveriam estudar, buscar carreira, e graças a Deus hoje eu vejo muitos que são oficiais, eu vejo muitos que são sargentos, eu vejo muitos que são professores de educação física, eu tenho muitos que são advogados, que fizeram curso de direito, então tudo pelo incentivo que demos. E depois aí chegou a hora de ser promovido a major, né? E nessa época eu sempre conto isso para todo mundo, porque aí eu não queria sair de Batatais agora. E eu pensei na época, recebendo um convite para ingressar na política, né? Eu conhecia a política de fora, não conhecia de dentro. Né? Talvez, esse que é o mal, né? Talvez, eu falo isso para todo mundo, talvez se eu conhecesse de dentro eu não tivesse entrado. Né? Mas como eu conhecia só de fora, de ler, de ouvir falar, de conversar, e então entrei. Eu queria ser candidato a vereador, mas depois apareceu a oportunidade de ser um candidato a vice-prefeito e eu acabei ingressando, né? E justamente por não conhecer, porque se conhecesse continuaria vereador, né? Mas entrei com o risco de perder e de ser transferido para bem longe, mas ganhamos a eleição. E aí vieram as decepções muito grandes que carrego comigo aqui. E aí, então, por isso que nós renunciamos. Mas, quer dizer, eu costumo dizer também... Inclusive, esse fato da renúncia, né, do senhor, na época, parece que foi um fato inédito em Batatais, né? Porque como vice-prefeito, nunca, pelo menos ninguém tinha ouvido falar ou comentar da forma como foi feita, né? O
senhor chega em plena sessão da Câmara Municipal, chega lá, ninguém sabendo de nada, o senhor se ajoelha lá, pede desculpas, né, aos vereadores, a Deus, e fala, estou Na verdade é porque não puxando acreditaram. o carro, né? Na verdade é porque não acreditaram. Porque eu falo que talvez o ineditismo não foi pensado, mas porque eu não pensava em renunciar, mas o ineditismo talvez da minha renúncia, porque ele foi dentro de uma missa. Né? Lá na Festa do Leite, nós estávamos realizando um acampamento, era a Festa de Cristo Rei, mês de novembro, e ali na missa estavam 8 padres, estavam lá gente de todas as cidades da região que vieram, nós tínhamos lá quase 4.000 pessoas, e eu fui tocado por Deus, tenho certeza. Hoje, na época, eu não sabia, eu nem imaginava, quer dizer, não pensava em comunidade, pensava em trabalhar com as pessoas, ajudar as pessoas, não pensava nada disso. Eu pensava em trabalhar na igreja de forma tradicional, né? Mas, e ali, quando eu fiz aquela renúncia, eu não esqueço nunca, porque alguns órgãos de imprensa que estavam ali, quando terminou a missa, vieram me questionar e perguntaram, né, o senhor está brincando, né? Não acreditaram, né? Você está brincando, você vai estar com a cabeça quente, isso vai passar, deve ter sido alguma coisa que aconteceu, e foi uma coisa que marcou muito, porque justamente foi neste dia que o ex-prefeito Claré Dalpino foi enterrado, foi o velório dele, né? E eu, quando fui no velório dele ali, também isso começou a mexer pelo sentido de, eu nunca falei isso assim publicamente, falo em conversas particulares, porque eu vi tanta falsidade ali, né? Porque eu imagino assim, se eu tenho que respeitar todas as pessoas, a educação faz parte, mas se de repente você tem alguma diferença com uma pessoa, você não precisa ser falso porque ela morreu, né? Ou vou fazer isso agora, ou vou fazer assim daquele jeito, né? E ali eu senti isso, né? Porque também já no exercício do mandato eu percebia isso. Eu vou citar aqui, por exemplo, Clarezinho, você estava ali na prefeitura ou na pracinha ou em qualquer outro lugar, se você tinha um vereador, se você tinha lá um secretário do teu lado, vamos supor, está conversando ali e está ali dizendo, não, porque o Clarezinho não vale nada, o Clarezinho não presta, aquele é sem vergonha, não sei o que e tal. Aí você chega, aí os caras, ô, Clarezinho, meu amigo, isso aqui é o meu melhor amigo, esse cara é modesto. Aí você olha, você fala, pô, esse cara está achando que eu sou bobo. Então essas coisas foram, né, mexendo com a gente, porque nós temos uma educação que meu pai e minha mãe me deram para todos os 9 filhos que ele tem, graças a Deus, todos os 9 viraram cidadãos bem, casados, com suas famílias, com seus trabalhos, né, a maioria já tudo aposentado, a educação cristã que nós tivemos, e depois a educação militar que nós tivemos, né, por isso que eu falei que é parecido só no nome, polícia e política, né? Embora é claro que dentro da polícia tenha pessoas que cometam erros, cometam também isso aí, porque isso faz parte do ser humano, né? Mas então veja bem, ô Claré, então isso aconteceu ali, e depois que saiu dali, eu nunca mudei de ideia, mas eu fiquei quieto. E aí todo mundo falou, o Jornal de Franca, a PTV queria me entrevistar e não sei o que e tal, e eu fiquei na minha, né? E aí correu na cidade um assunto, não, esqueceu, passou, foi só porque eu tinha que formalizar isso. Se você não formaliza, não existiu, só porque eu falei, renunciou, não. E aí então foi onde que eu fiz a documentação necessária, que prevê a lei, e encaminhei para a sessão da Câmara, onde eu pedi a palavra, como você falou. E aí eu baseei numa passagem de São Paulo, que agora não me vem aqui o número do capítulo dessa carta de Paulo, quando ele diz assim que ele usa a palavra esterco. O apóstolo Paulo usa a palavra esterco. E ali, eu pensava comigo assim, Claré, de repente, se você está com uma roupa branca, por exemplo, e você entrar num chiqueiro de porco, desculpa a comparação que eu vou fazer, mas é isso que eu penso. Principalmente vendo agora o que está acontecendo no nosso país. Então, você entra num chiqueiro de porco, por mais que você pule, por mais que você desvia para a direita ou para a esquerda, você vai sujar. Uma hora o porco vai encostar você pelas costas e você vai sujar. E você vai achar que está limpo, mas quem te olha de trás está vendo que você está sujo. Então, usando essas parábolas, essas comparações, metáforas, melhor dizendo, é que eu cheguei na Câmara, né, e pedi perdão para todos os vereadores que estavam ali, para todos que militam na política partidária, ajoelhei sem medo algum, e foi nesse momento que eu citei o apóstolo Paulo, falei, me sinto como ele, para mim o importante é Cristo, e a partir de hoje, vocês me desculpem se ofendi alguém, se não tratei bem alguém, mas eu entrego a minha renúncia, e é irreversível, não volto atrás. E naquele dia mesmo, né,
Eu até lembro de tê-lo entrevistado, eu participei lá, vi toda essa cena, e a partir daquele dia mesmo, na sua palavra lá na Câmara, você dizia, eu vou me dedicar agora às coisas de Deus. E foi a partir daí que começou. Sim, foi a partir daí. Eu não imaginava como, né? Talvez, naquele momento, na minha mente, eu imaginasse que eu estou aposentado, vou fazer a pastoral da saúde, visitar os doentes nos hospitais, nós fazíamos um trabalho de visitar nas casas, de dar banho quem precisava, levar comida, procurar providenciar alguma necessidade que a pessoa estava ali de cesta básica, alguma coisa. A pastoral carcerária, de visitar os presos nas cadeias, né? Que eu lembro que a irmã Lourdes, que agora acho que está em Belo Horizonte, a dona Maria Parreira, que fez 90 anos minha esse prima, ano. Minha prima. 90 anos ela 90 fez anos. esse ano. Será que eu chego lá? Olha, família. Família. Né? Então, nós íamos, eu fazia pastoral carcerária aqui na cadeia, fardado. Né? É uma coisa inédita, né? Mas eu fazia fardado. A gente só não podia entrar com a arma, então a gente tirava o armamento, deixava na entrada e nós entrávamos fardados e conversávamos com os policiais, com os presos, rezávamos com eles, etc. E tal. Então eu pensava, vou continuar fazendo esse trabalho. Eu trabalhava na igreja auxiliadora, compramos os bancos, as imagens, os livros. Eu vou ficar ali, vou atender as pessoas, vamos rezar o terço. Era ministro da Eucaristia, era catequista. Então eu vou continuar a minha vida dessa forma. Isso era o que eu pensava. Mas Deus tinha os seus planos que eram completamente diferentes de tudo aquilo que a gente imaginava. Nunca pensava em ser diácono, até porque o bispo da época não aceitava, não tinha escola. Mas Deus sabia os caminhos que Ele tinha preparado. E aí foi, a partir daí então, foi fundada a Comunidade Missionária Divina Misericórdia, foi? Isso, porque, por causa disso? Na verdade, Deus me tirou para poder fazer isso. Porque se eu fosse na política, a comunidade não existiria. E hoje eu sei que a comunidade é muito mais importante do que eu fosse político. Se eu tivesse ganhado a eleição de deputado, quando eu tive 16 mil votos, se eu tivesse ganhado, tentado a reeleição para vereador, ou sei lá, eu outra coisa, talvez continuasse aí na política, mas seria um político a mais. E a comunidade não existiria, mas Deus tinha os seus planos, porque eu não entendia, mas quer dizer, aí comecei a fazer esse tipo de trabalho. Na época o Padre Ângelo foi a montagem da paróquia Santa Rita, e nós começamos a trabalhar para ajudar a montar a paróquia, e tinha que pensar na construção da casa, e não sei o que, montar, estruturar a igreja como paróquia. A paróquia não tinha carro, o padre não tinha carro, então eu usava o meu carro para deslocamentos do padre, tanto para Ribeirão, para cá, reunião, para buscar o bispo, para trazer, etc. Então eu fiquei nessa vidinha. Até que em julho, então aí Deus fez assim, agora, né? Então eu não vou contar essa história aqui, porque ela é muito longa, mas ali foi em julho, então foi bem depois da renúncia. Então muita gente faz confusão, porque que eu renunciei, para ficar na comunidade, que eu renunciei e fundei a comunidade. Não foi muito bom. Não foi muito bem tempo depois. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Para Deus eu sei que tem. Porque Deus, eu acho que Ele separa aqueles que Ele quer para fazer alguma coisa. Como diz o profeta Jeremias, desde o ventre da tua mãe. Né? Eu nunca pensava em ser policial, fui acabar sendo policial. Eu nunca pensava em ser diácono, sou diácono. Eu nunca pensava em fazer uma faculdade de Direito. Graças a Deus fiz, entrei, sou advogado na seccional de São Paulo, da OAB. Então, quer dizer, são coisas que são desígnios de Deus e que a vida vai acontecendo. E aí veio a comunidade, né? E na época, muita gente nem acreditava, porque eu lembro que o senhor falava o seguinte: nós estamos fundando uma comunidade. Eu me lembro até que parece que vocês receberam por doação o local lá onde tudo começou, do meu amigo, né? Acho que ele já faleceu, o Gidi Fiore. Não, está vivo. Tá vivo. A esposa faleceu. A esposa dele, Dona o Gidi Rosa, Fiore, né? Isso. E vocês fundaram. E muita gente fala, isso é uma utopia. E ele ainda vem falar que não vai precisar de doações, que Deus vai prover todas as necessidades. Quer dizer, houve até muita, né? Não, houve muita crítica porque as pessoas não entendem o que significa esta provisão. Vocês estão transmitindo as missas de Santa Rita. Eu preparo as homilias quando me é dada a oportunidade de falar. Não sei se esse dia será eu o padre, mas eu estava preparando a homilia que falava da providência de Deus, que é dos próximos dias aí, que vem, um dos próximos domingos, e eu falava o seguinte, né?
Quando a gente fala da providência de Deus, não significa que Deus vai jogar pacote de arroz e pacote de feijão no céu. Isso não existe. Mas quando nós cantamos o hino de louvor, o hino do pessoal que chama de glória, quando nós cantamos e paz na terra aos homens de boa vontade. O que são esses homens e mulheres de boa vontade? São aqueles que fazem o reino de Deus acontecer pelas suas ações. Então, quando nós olhamos, não precisa ir para fora não, quando nós olhamos para Batatais, e a gente vê tantos homens e mulheres de bem, fazendo bem para as pessoas, né? Seja o pessoal que é voluntário, seja o pessoal que, mesmo sendo funcionário, etc., mas que se dedica, que se entrega, quando você olha para a Vila Vicentina, quando você olha para uma PAI, quando você olha para o Cantinho do Futuro, quando você olha para uma DEPAB, quando você... É tanta gente junto, o Eurípides Barçanufo, São Paulo Apóstolo, é tanta gente fazendo bem. Então, quando a gente fala de providência, a gente quer dizer isso. E quando eu estava preparando esse homilia, porque hoje nós não estamos só em Batatais, mas nós estamos em outras cidades do estado de São Paulo, e aí eu fui fazer uma conta. Eu comecei a contar quantas pessoas nós temos em cada casa e, ao final, somando tudo, né, de todas as casas que nós temos, eu cheguei a um total de 300 pessoas. Né? Aí eu falei, uma conta simples de matemática. Né? Se eu tenho 300 pessoas, em média, todos os dias, significa que eu ofereço 300 almoço e 300 jantares. Porque é pensão completa, sem contar café da manhã e lanche da tarde. 300 com 300 são 600 por dia. Quanto dá por mês isso, por exemplo? 18 mil refeições. Aí quando eu falo que a gente oferece 18 mil refeições mês, a pessoa fala, de onde? Que vem? Da providência. Quando nós começamos esse papo de eu falei, meu Deus do céu, agora o bicho vai pegar. Agora, porque a gente fazia muita campanha de supermercado, né? Aí não podemos fazer mais por causa da pandemia. Né? Evento a gente não fazia mesmo, né? A não ser que alguém queira fazer um evento e ajudar a comunidade, nós aceitamos. Agora, a gente patrocinar uma quermesse, patrocinar um jantar, um bingo, isso fora de cogitação, até porque o estatuto nosso não permite. Né? Então, quer dizer, quando você olha isso, aí você fala, de onde vem isso? Eu não sei. É de Deus. Estou vindo para cá agora, estou saindo da comunidade, encosto o caminhão do supermercado lá, ele desce com a cesta básica, papelzinho amarelo, aí eu faço às vezes um ofício agradecendo quem nos doa, e eu perguntei para a pessoa do mercado, mas de quem doa isso? Ah, não sei, está escrito aqui que é só para entregar. Quer dizer, alguém passou no caixa, comprou e mandou entregar. Por que essa pessoa fez isso? Então, ela foi tocada também. É desígnio de Deus, é Deus quem faz isso. Então, ou seja, para você ver, nós estamos completando a maioridade. A gente queria fazer uma grande festa, 18 anos, mas infelizmente, por causa da pandemia, não vamos poder fazer nada. Mas são 18 anos e nunca faltou nada. Porque eu não posso chegar, por exemplo, eu vou sair daqui, essa hora já estão até almoçando, né? Com certeza, já acabaram de almoçar. Mas eu não posso chegar para as pessoas que estão acolhidas comigo e dizer, pessoal, vocês me desculpam, mas hoje não tem almoço. Vocês têm que sair para a rua. Agora, apesar de todo esse atendimento que vocês dão, eu não vou fazer essa pergunta porque depois eu vou citar um caso que me revoltou bastante. Existe, por parte dos atendidos, alguma ingratidão? Sim. Aí você busca o Evangelho. Lá no Evangelho você lembra a cura que Jesus faz, né? E são 10, na verdade, e apenas um volta. Né? Então apenas um voltou para agradecer. Então a gratidão, ela é um sentimento, ela é uma expressão que infelizmente não seria só conosco, mas é de maneira geral. Você olha às vezes na família falta gratidão, lá no trabalho falta gratidão. Eu falo assim, às vezes um funcionário vai sair de férias, o outro tem que cobrir aquele que saiu de férias, e o patrão não tem gratidão para com esse funcionário, porque ele não pagou 2 salários para ele fazer o que o outro fazia. Né? Então são tantas coisas. Então nós não seríamos exceção. Então muitas pessoas que passaram conosco, às vezes saem e depois fala mal, depois fala que não gostou, e inventa. Não, esse veio falar comigo. Eu estou saindo da prefeitura para almoçar, uma senhora que eu conheci, né, há muito tempo atrás, nós fomos, inclusive, na época eu fui fazer reportagem para fazer uma campanha para ela, e ela estava sentada com a outra moça do lado. Ela me apresentou, tudo essa minha filha, estava com as malas, os sacos lá de roupa. Eu estou vindo lá do Capitão Ferreira. Falei, tudo bem.
porque venceu o prazo da chave. Falou, não, eu estava lá. Mas vê se pode uma coisa dessa. Lá tem que ter horário para rezar, a gente tem que trabalhar. Aí eu não aguento. Eu falei assim, minha senhora, mas a senhora está lá, está recebendo apoio, está comendo, está dormindo, e quer tudo de graça? Tudo não vem a... Mas a gente diz assim, vejam bem, todos aqueles que nós acolhemos, e muitos deles, claro, você conhece, estão na cadeira de roda. Eu tenho gente cego, eu tenho gente surdo, eu tenho gente que não fala, é mudo, eu tenho gente sem braço, eu tenho gente sem perna, eu tenho gente que tem diabetes altíssima, que dá até convulsão. Tem gente que no começo foi atendido e depois passou a fazer parte do grupo de atendimento. E essas pessoas precisam de cuidados. Então o que nós pedimos? Onde que eu moro? Então, você arruma sua cama. Eu não tenho funcionário para arrumar sua cama. Você dormiu, você arruma sua cama. Né? Você levantou de manhã, então toca o sino, todos vamos tomar café junto, porque eu não posso deixar cada um vai tomar café a hora que quer. Então toca, vamos todos juntos para o refeitório. Nós agradecemos, sim, porque nosso estatuto registrado no cartório, nosso estatuto que nos dá a condição de entidade registrada com CNPJ e tudo, o nosso estatuto canônico registrado na igreja, porque a igreja nos reconheceu também como pessoa jurídica da igreja, né? E a legislação brasileira diz, organização religiosa, o novo Código Civil, né, que foi alterado num primeiro momento, em 2002, saiu associações. Né? Mas aí eles, porque o antigo era assim, o de Clóvis Bevilacqua, e aí o pessoal dizia assim, mas como é que você enquadra em associação sindicato? Como é que você enquadra sindicato em associação? Como é que, se ele arrecada, ele tem que pagar as pessoas que estão ali junto, e isso foge daquilo que é associação? Como é que você enquadra partido político em associação? E as organizações religiosas, principalmente as congregações mais tradicionais, como é que você fala que isso é uma associação? Não é associação, porque a associação ela tem uma série de requisitos que não dá para enquadrar. Então, nós somos fundados antes dessa alteração, mas depois o Código continuou trazendo associação. Em 2003 houve uma lei que o alterou, e aí criou a figura da organização religiosa também. E depois nós tivemos o acordo Brasil-Santa Sé, que por ter passado, assinado pelo presidente da República e pelo representante do Papa, e também primeiro pelo secretário, e depois esse acordo passa pelo Congresso Nacional e é aprovado, e ali diz bem claro, as organizações religiosas. E aí, na época, até os protestantes ficaram bravos, porque diziam que estava protegendo a Igreja Católica, muito pelo contrário, foi até bom, porque ele não está dizendo que é para a Igreja Católica, está dizendo que é as organizações religiosas, todas que fazem trabalho de assistência social, educação e saúde, ou seja, trabalho social, seja na área da educação, da assistência ou da saúde, devem ter e receber o mesmo tratamento que as outras entidades. E foi a partir daí que começa a briga, porque eu saí distribuindo acordo, eu comprei um monte de livretinho, e quando a pessoa falava abobrinha para mim, eu falava assim, meu filho, vai ler, você não conhece, aqui está escrito aqui, então você não sabe o que você está falando. Né? Por quê? Porque ele critica, não, porque nós somos cristãos, nós somos católicos. Ontem eu vi uma aberração de uma repórter da Folha de São Paulo dizer que nós temos que parar de usar a palavra Jesus porque o Estado é laico. Eu não conheço a ilustre senhora, mas se conhecesse, eu queria dizer para ela, a senhora não sabe o que significa Estado laico. Estado laico significa que um Estado que respeita todas as religiões, que não favorece nenhuma. Estado laico significa um Estado que não tem religião oficial. Isso é Estado laico. Agora, o que a senhora está propondo é laicismo, é perseguição àquilo que é religioso, que é o que a gente tem mais visto ultimamente. Infelizmente tem essas pessoas. É um mal, né? Às vezes as pessoas ouvem falar aqui, ouvem falar ali, isso acontece com jornalista, com radialista, com todo mundo. Não vai procurar estudar aquilo antes de falar uma besteira dessa, né? Então, quer dizer, aí eu coloco, porque eu rezo o Pai Nosso, eu coloco isso acima do doente que está com banho tomado, que está com a fralda trocada, que está com a medicação em dia, né? Todas as nossas casas de Batatais, Ribeirão Preto, 100% vacinada, a casa de Ribeirão Preto, as casas de São Carlos, quase 80%, tudo vacinado, a de Marília, mais de 50% vacinado, aqui em Batatais também, pouquíssimo, só não vacinou quem não atingiu a idade ainda, porque todos os demais foram vacinados, inclusive esses que têm menos da idade prevista aí, mas que com morbidade, também foram todos vacinados.
Ah, mas isso não importa, é importante que você está rezando o Pai Nosso, isso não importa. Então, quer dizer, a pessoa, ela usa 2 pesos, 2 medidas, ela não sabe, quer dizer, a importância do cuidado. Ela não olha para o bem que está sendo feito para as pessoas. Isso ela não olha, né? Mas ela olha porque você é religioso, ela olha porque você fala em nome de Jesus. Porque tem uma cruz no peito, já é um pouquinho, né? Isso é terrível, né? Não, e é terrível, porque a gente vê que tem muita gente que usa a cruz, mas tem até vergonha de mostrar como o senhor está mostrando. Por quê? Porque sabe que vai ser criticado por alguém. Vai. Eu estou aqui, não preciso pela minha roupa, mas não é minha roupa, o importante é o meu interior, é o que está dentro de mim. Mas quem me conhece, por onde eu vou, eu já dei entrevista lá por causa das casas, lá em Marília, lá em São Carlos, na IPTV de lá, que tem IPTV, na IPTV de... Eu nunca escondi para jornal, para nada, para ninguém. Eu nunca escondi para ninguém essa minha condição, que eu coloco isso em primeiro lugar na minha vida. Isso é o mais importante para mim. Se tiver que deixar tudo por isso, deixo como eu já deixei. Né? Agora, eu não posso, eu respeito todas, né? E vejam bem, eu tenho um exemplo, né? Não vou falar o nome da pessoa, porque eu tenho que respeitar também essas questões, ainda mais com a LGPD, agora a gente tem que tomar muito cuidado. Mas tem uma pessoa, olha que isso já aconteceu faz 15 anos, uma pessoa que dormia no bosque, uma pessoa que estava para a rua, uma pessoa que dormia embaixo dos carros, etc., e por aí, as construções antigas, etc., um problema de alcoolismo gravíssimo, já com comprometimentos, etc., com sintomas físicos, inclusive. E essa pessoa, um dia um pastor evangélico, também não vou falar o nome da igreja, não porque eu não queira falar, mas porque senão a gente às vezes vai identificar a pessoa, mas um pastor pegou essa pessoa e levou na minha entidade. Então, parabéns para esse pastor. Ele entendeu a mensagem de Jesus Cristo. Porque seria outra, eu não vou levar lá porque ele é católico. Né? Ele levou. Ele chegou lá e ele falou para mim assim, eu sei que vocês são católicos e eu sou evangélico, mas o senhor acolhe essa pessoa? Eu falei, claro, pastor. E acolhemos. E ele acolhemos a pessoa e tal. E depois, passou uns dias, ele foi lá para ver se a pessoa estava lá. E aí ele ficou muito feliz porque ele viu que a pessoa estava com a barba feita, já estava com a feição melhor, já tinha parado de dar convulsão, a pessoa estava bem vestida. E ele ficou sentado num banco lá debaixo da árvore conversando com essa pessoa. A hora que terminou a visita dele, ele me procurou e ele me fez uma pergunta. Você desculpa, mas eu estava conversando com ele de fora, será que o senhor autorizaria ele aí no culto da nossa igreja? Eu falei, olha, só tem um problema. Se eu deixar com que ele vá no culto sozinho, ele pode desviar no caminho. E aí pode ter uma recaída, passar num bar e beber de novo, nós vamos perder todo esse esforço que fizemos. Agora, se o senhor assumir o compromisso de vir aqui, buscá-lo antes do culto, levá-lo à igreja, e a hora que terminar o culto, o senhor trazê-lo de volta, sem problema algum. O pastor concordou. Sabe o que nós fazíamos? O pastor chegava antes do horário do jantar. Nós separávamos uma marmita para ele, para que a hora que ele voltasse do culto, ele jantasse. Eu arrumei gravata, eu arrumei terno, para que ele pudesse ir como os outros irmãos da igreja. E graças a Deus, até hoje, ele é um homem de Deus numa igreja evangélica. E eu me orgulho disso. Então, a gente tem que parar de ser ignorante, parar de ser hipócrita. Né? Então, a gente tem que olhar para aquilo que Jesus deixou de ensinamento para todos nós. E eu acho que isso que é o mais importante. Eu me lembro muito bem aí, como é que chamava aquele pastor lá da igreja ali na Senador Feijó? Um baixinho lá, o senhor lembra muito bem dele, que todos os eventos religiosos da igreja católica estavam junto. Eu sei quem é, a figura, a fisionomia está aqui. E muitas, eu sei que até o Cônego Eloy põe eventos dele na igreja dele. Gente, qual o problema? Qual o problema? Se você está com medo... Existe o começo, o meio e o fim. O fim é o único. Se você tem medo de aproximar do outro, então você não está convicto da tua fé, porque você acha que ele vai te fazer mal, ele vai tirar a sua fé, ele vai fazer você, então você não está convicto. Eu tenho convicção. Então, por exemplo, eu quero a salvação das almas. Então, assim, aquele gesto, aquela alegria, e hoje eu vejo, e ele até casou, está bem, tem uma família, está trabalhando, quando encontro com ele para a rua, ele me cumprimenta feliz da vida. Então, é coisa linda. Bom, e ainda nessa sequência, né? Daqui a pouco está quase que estourando o nosso tempo, mas eu não podia deixar de tocar nesse assunto, porque o senhor escreveu um artigo muito bonito para o Jornal da Cidade, do Zé Paulo. E estava escrito lá, o senhor, dando a sua opinião sobre essa caçada, né, do Lázaro, e o senhor disse, eu não chorei a morte do Lázaro, como também não chorei a morte das suas vítimas. Como é que o senhor analisa isso? Bom, eu não chorei com lágrimas de crocodilo.
Que é o que mais nós vimos nesse episódio Lázaro. Primeiro, eu coloquei lá que alguns, não são todos, mas alguns órgãos de imprensa, né, tanto aí, televisão, canal de YouTube, não sei o que, etc., adoraram o episódio Lázaro. Por quê? Porque eles pegaram... Aí na audiência, né? Pegaram um enredo, com os artistas, com os atores, tudo ali, tudo de graça, para eles transmitirem, ficar a tarde inteira, 3, 4 horas, falando de Lázaro, que você não aguentava mais, e chegava de noite e falava de Lázaro, 2, 3 horas, né? Então, quer dizer, para eles isso era ótimo. Eles criaram na população, foi inconsciente, não, eles criaram na população este sentimento, dessa palavra que você usou, de caçada, né? Quer dizer, de serial killer, criaram toda essa coisa em volta, de forma a preparar um desfecho que eles estivessem todos ali para poder depois emitir suas opiniões. Então, quando eu digo isso, eu digo por quê? Porque nós temos que analisar tudo que está em volta disso com serenidade, para não cometermos erros de induzir pessoas também a pensar de maneira errada. Primeiro, a questão de ser vítima da sociedade. Né? Então, no artigo você não tem tempo de falar tudo isso, embora você disse que o nosso tempo também já está indo, né? Mas vejam bem, quem escreveu isso foi uma deputada do Pará. Gente, eu discuto muito a questão de meritocracia, mas se de repente eu hoje sou advogado, eu hoje sou oficial da Polícia Militar, eu hoje sou diácono da igreja, eu fiz uma faculdade, eu fiz um mestrado, e quem olhasse para mim lá petitinho, no meio de 9 filhos, com o pai ganhando um salário mínimo e tudo pobre, tudo ali e tal, vai virar bandido também, Então a gente não pode partir desse princípio. Agora eu também não posso achar, porque eu saí dali, então eu sou o bambambam. Então a primeira coisa é essa. Tem muitas pessoas que sofreram como Lázaro, quando crianças, foram pobres, que foram perseguidas, algumas até sofreram, e que não enveredaram pelo lado do crime. Exatamente. Ontem eu vi uma entrevista, o cara dizia assim, ele não era um maníaco, né? Até que prova o contrário, ele não tinha problemas mentais, para dizer assim, não, realmente não, ele estava muito consciente de tudo que ele estava fazendo, das opções que ele fez, né? Pelas quais ele sabe que teria que pagar. Entra uma outra coisa que também não deu tempo de falar no artigo, sistema penitenciário brasileiro, é o caos, porque ele na carta, quando eu digo que ele dá quase que um salvo-conduto para os policiais militares, e essa carta foi lida pelo Cabrinho no domingo à noite, que a família concordou, que a letra era dele, que realmente era o pensamento dele, a esposa, que é a atual, não a ex, mas ela falava claramente, não, isso aí realmente é o pensamento dele, eu não me entrego, se preciso for, eu me mato. Então, quer dizer, eu não vou me matar, mas se a polícia vier me cercar, eu vou atirar na polícia. Então, quer dizer, essa é a primeira coisa que nós precisamos pensar. E outra coisa, e a polícia também que é muito criticada, a polícia é legalista também, né? Porque ela tem que defender a sociedade, mas também tem que se autodefender também. Agora, se o bandido partir para cima... Ali existem, né, várias questões que eu digo assim, quer dizer, talvez você não entenda isso que eu vou falar, mas quer dizer, são as excludentes da criminalidade que a gente precisa pensar. Quais são essas excludentes? Por exemplo, se um médico corta a tua barriga, ele está cometendo uma lesão corporal. Tem todos os coisas que é uma lesão corporal. Só que naquele caso existe um excludente, por quê? Porque ele está no exercício regular da sua profissão, que é o direito. Então, tá ali. Existe lá o estado de necessidade, que não é o caso de explicar, existe o estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa. O estrito cumprimento do dever legal e defesa, nesse caso, confunde quando, por exemplo, eu estava citando aqui no início do programa, a lei diz que eu tenho que respeitar o direito de ir e vir das pessoas. Como é que eu prendo a pessoa? Então, eu estou desrespeitando esse direito. Não, mas aí eu estou cumprindo um dever legal meu, de te prender porque você cometeu um crime, está em flagrante, etc. Então, isso é um excludente de criminalidade. E a legítima defesa é quando eu estou sendo atacado, quando eu posso ser ferido ou morto. Então, para mim, que isso não aconteça, eu vou agredir aquele que está me agredindo. Agora, tem uma outra coisa para nos olhar nesse sentido aí. Primeiro, está no meio do mato. Eu capturei, junto com os policiais de Franca aqui, que estava indo pelo mesmo caminho do Lázaro, um tal de Decizinho aqui em Franca, isso há mais de 25 anos atrás, também no mato. Então, os caras no mato é muito difícil. Toca árvore em cima, não é tão simples. Rios, para não deixar rastro, etc. E tal. Então, primeira coisa, eu
fui pegar uma cena de um filme que até é uma comédia, chamado Loucademia de Polícia, que todo mundo já viu. Eu não sei se vocês já viram essa cena, eu não vou lembrar o nome de ator, mas onde eles estão num circo, todos os policiais norte-americanos ali, né, da SWAT, não sei o que, etc e tal, e tem uma cabeça branca que é o ator famoso, e eu não sei o que ele fala, que um policial dispara a arma acidentalmente. O barulho do tiro faz com que todos os outros atirem. É assim que funciona, não adianta. Você está ali com a sua adrenalina, o seu emocional. Você escutou um barulho de tiro, vai tudo ao mesmo tempo. Então, aí entra então aquela questão de se analisar se houve ou se não houve excesso. Aí entra a questão de se analisar se a polícia tal não está bem preparada. Então, essas questões eu coloco ali justamente para dizer que a gente tem que ter muita serenidade ao olhar para tudo isso. Né? A forma como foi feito, poderia talvez ter sido feito diferente, né? Poderia ter sido feito diferente, mas agora aqui não é o caso de querer crucificar. Mas a ocasião criou todo esse clima que levou, infelizmente, a um desfecho que não seria o desfecho que a gente gostaria, que seria o esperado. Né? Porque eu costumo dizer o seguinte, né? Que de repente, às vezes, a pessoa pagar por aquilo que ela fez na cadeia é muito pior do que, às vezes, morrer. Exatamente. Às vezes a pessoa não, tem que pagar. Você vai pagar pelo que você fez. Né? Ele teria que pagar pelas mortes de crianças, de famílias, de esposas, de maridos e de tantas outras coisas que a gente não sabe. E geralmente também existe a lei lá dentro, né? Entre os próprios presos, né? Dependendo do crime que ele cometeu, os presos lá vão é por isso que ele falou, ele sabia disso. Exatamente. Ele sabia disso. E como o nosso sistema propicia que, infelizmente, a gente pode dizer sem medo de errar, porque eu faço parte da pastoral carcerária, a reeducação não acontece. Nós sabemos, é muito difícil uma pessoa ser realmente reeducada, falar que ela vai sair de uma penitenciária melhor do que entrou. Tem exceções. Mas convenhamos, quem conhece a cadeia por dentro, como eu conheço como policial e conheço como agente pastoral. Então eu sei como é que funciona. Bem, só para a gente encerrar, eu vou fazer um trocadilho aqui, uma piadinha, entenda quem quiser, mas que esse caso do Lázaro teve muito mais holofote do que o verdadeiro Lázaro, né? Que Jesus tirou do túmulo depois de 3 dias, né? O pessoal está brincando aí hoje, fazendo 3 dias, 4, né? Será que ele vai sair ou será que ele não vai sair? Mas a gente diz assim porque nós somos defensores da vida. A nossa igreja defende a vida. Mas o catecismo da igreja e inúmeras passagens bíblicas nós vemos que às vezes na luta, o Antigo Testamento está recheado disso, né? Às vezes acaba acontecendo a morte. Mas o nosso Deus é o Deus da vida, nós defendemos a vida. Por isso que eu falei, o desfecho que a gente gostaria que tivesse tido no caso do Lázaro é que ele tivesse sido preso. Mas foi impossível, porque ele atacou a polícia, ele feriu policiais, já tinha ferido antes. Então, ele não quis ser preso. Ele não quis. Porque, veja bem, eu estou estendendo muito, mas isso eu teria que falar. Imagina que ele também não queria holofote, não. Porque se ele quisesse holofote, era muito simples. Ele estava na casa da sogra. Era da sogra? Foi a sogra, né? Diz que era da sogra. Né? Dizem que foi, né? Uma brincadeira de novo, né? Bastaria ele dar um telefonema. Desculpa, mas eu vou usar uma rede Globo. Eu estou aqui, quero me entregar, mas eu quero que vocês venham e que tragam a OAB, que tragam a Defensoria Pública, que tragam os direitos humanos, que tragam a ONG, não sei o que, etc. Tal. Eu estou em tal lugar, mas vocês vêm rápido antes que eles descubram. A hora que a Globo tivesse ali tudo filmando para ela, chama a polícia. Se entrega. Ele não quis, ele poderia ser. Mas é porque ele sabia, né? O chumbo grosso que vinha. Ele não quis fazer isso, né? Então. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui, irmão. Nossa amizade de há muito tempo e a gente tem muito assunto. Eu, por exemplo, conheço muita coisa do seu trabalho aí. A gente quer agradecer. E você que está nos assistindo aí, ó, vá lá no Facebook da TV Batatais, comente, curta e compartilhe. Vai lá também no YouTube, no Instagram e vai no meu YouTube também, se inscreva lá, tem um YouTube meu lá, Bate Papo com Claré, se inscreva, dê sua opinião. Gostou da entrevista? Quer que volta novamente para outros assuntos? A gente traz os nossos convidados aqui, traz o irmão Francisco aqui de volta. Por sinal, eu quero que ele me traga aqui qualquer dia. Eu sei que no sábado é muito difícil dele vir, porque tem o programa dele na rádio.
quero trazer aqui o Padre Delci. Mas a gente, quem sabe, marca um dia da semana para fazer uma entrevista com ele. Isso. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço vocês. E obrigado também por estar com a gente no sábado à noite, aí nas missas. Nas missas, né? E também eu quero dizer para vocês e para todos aí que essas imagens elas vão ser enviadas para Marília, para São Carlos, para Ribeirão Preto, para as nossas casas que estão lá, para o pessoal que está lá também já vai divulgar. Isso, divulga a TV Batatais. Exatamente. Você que não conhece o nosso trabalho, também fica convidado o convite, né? Agora que nós estamos começando a voltar para visitar nossas casas, conhecer o trabalho e, se tiver o coração tocado, nos ajudar a continuar ajudando. Tá bom, muito obrigado. Obrigado ao William que está aqui com a gente, ao Devair, ao Ronaldão, está lá em Paraíso acompanhando tudo. Muito obrigado. Segunda-feira a gente tem novo convidado aqui. Nos acompanha aqui pela TV Batatais, que a gente vai aguardar por você. Tchau. Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. O Laboratório LaborMed é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas, com grande portfólio de exames e atendendo a conveniados de diversos planos de saúde, além de atendimento particular e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19, exames toxicológicos periódicos, que agora é obrigatório para você motorista das categorias C, D e E, com estacionamento amplo e com cobertura para você. 4 endereços para melhor lhe atender. Unidade 1, LaborMed Centro, 3761-6066. Unidade 2, LaborMed Fórum, 3761-8555. Unidade 3, LaborMed Hospital, 3761-3311. E a Unidade 4, LaborMed Altinópolis, 3665-3422. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco! Real Supermercados, completo para você. Sorvete? É de dar água na boca. E se for Estambarca, então, aí fica melhor ainda. Preparados com toda a higiene, ingredientes de primeiríssima qualidade. Picolés de fruta, ao leite, tozinho, sundae, pote 2 litros ou as bolas na casquinha. Sorvetes Estambarque. Escolha seu sabor. Leite condensado, leitinho trufado, torta de limão, milho, prestígio, ouro branco, blue ice, sensação, sonho de valsa. Crocante, ameixa, abacaxi, ouro branco, flor. Sorvetes Estambarque. Somos apaixonados por sorvete igualzinho a você. A ECID vem inovando no segmento de energia renovável, trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você agricultor, comerciante ou para a sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ECID pela credibilidade e pós-venda oferecida, e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ECID. ECID, mais economia a cada amanhecer. A Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva
é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios.